No principal local de socialização nos primeiros anos de vida social, muitas pessoas e histórias acabam passando despercebidas, sendo quando mais diferentes as pessoas forem, mais propícias a ficarem isoladas são, tornando mais difícil a socialização de pessoas com dificuldades físicas e mentais. Nesse documentário você vai conhecer a história do Ângelo, um homem com deficiência física que estudou em escola pública e se tornou professor na mesma. Suas dificuldades, opiniões e vivências no ambiente escolar, tanto como aluno, tanto quanto professor, contando com o relato de pessoas do seu arredor e convivência. Primeiramente, teu nome? Meu nome é Ângelo Abraão Gonçalves Melo. E tua dificuldade? Minha dificuldade, o nome da minha doença é artrogripose congênita múltipla, o que não permite dobrar nenhum dos 4 membros. Ângelo, por favor, conta pra gente um pouquinho da tua história, desde a memória mais antiga. Desde a memória mais antiga? Isso. Tá, vou contar depoimentos que a minha mãe me falou. Eu nasci com 8 meses, um pouquinho prematuro. Fiquei no hospital, eu tive 6 pneumonias quando eu era pequeno. Fiquei no hospital internado durante 6 anos da minha vida. Depois eu voltei para casa, eu não sabia nem falar direito, minha mãe falou que eu demorei muito para começar a falar. Porém, depois que eu embarquei legal. E eu estudei num colégio em São Paulo. O colégio não era adaptado, não era, como é que eu posso dizer? Era um colégio normal, por assim dizer, eles faziam a inclusão das pessoas. Eu estudei lá até meus 12 anos de idade. Com 12 anos a minha avó estava com um câncer e a gente teve que voltar para cá. Quando a gente voltou para cá, a gente sabia que ia ser para ficar para sempre. E aí eu fiz a inscrição aqui no CIEP e eu estudo aqui no CIEP desde 2013. Aí eu me formei aqui em 2018. Eu fiz um curso de atendimento ao cliente durante um ano em 2019 e nesse mesmo ano eu comecei minha faculdade de letras em inglês. E eu fiz os meus 2 estágios aqui no mesmo colégio que eu me formei e depois, agora eu estou terminando a faculdade e esperando para começar no emprego novo. Ok. Tu me disse que veio de São Paulo, então. Por mais que tu tenha estudado em uma escola aqui, tu percebeu algum tipo de diferença na infraestrutura dos 2 estados? A diferença na infraestrutura sempre tem, porque tanto o colégio de São Paulo quanto daqui eles têm 2 andares, ou seja, só tinha acesso ao andar de baixo. Só que como eu não tenho muita lembrança de como foi a minha entrada no colégio em si, eu vou falar mais daqui. Aqui o colégio sempre foi muito receptivo, sabe? Tinha a pessoa que me ajudava aqui, que era da sala de recursos, e todos os diretores sempre se propuseram a me ajudar muito, tanto os diretores quanto os professores. Então daqui tem diferença na estrutura, sim, mas o que eles puderem fazer pela adaptação eles fazem. Ângelo, tu se sentiu incluído? Eu me senti incluído assim que eu comecei a mostrar a pessoa que eu era. Quando eu chegava numa turma, eu sempre era uma pessoa muito tímida para não dar muito trabalho para os outros. Mas depois que eu comecei a realmente mostrar a pessoa que eu era e que nada vai atrapalhar, a minha dificuldade não vai atrapalhar em nada, eu comecei a me sentir bastante incluído, sim. Certo. Teve algum momento em que as atitudes das pessoas te impactaram de alguma forma, tanto negativa quanto positivas? Vou começar pela negativa, então. A atitude negativa foi quando eu estava no meu 2º ano, eu estava na mesma turma desde o 7º ano. Só que como a parte da diferença de infraestrutura vem aí, só as salas de cima daqui tem ar-condicionado. E aí as pessoas começaram a fazer bullying pela questão de só ter acesso das salas aqui de baixo. Elas começaram a fazer bullying comigo porque elas queriam estudar no ar-condicionado. Então eu fui obrigado a sair de turma e fui para a turma que eu me formei, que na época era 202 e eu me formei na 302. E as atitudes positivas foi quando eu fiz a campanha para minha cadeira motorizada, que é essa que eu tô agora. A gente fez uma campanha na internet, a cadeira era R$9.000 e a gente precisava arrecadar R$9.000. E a minha mãe batia o pé comigo que a gente não ia conseguir juntar o dinheiro. Eu falei, não, faz a campanha que a gente consegue. E as atitudes positivas, uma das principais foi quando todo mundo acordou às 7 horas da manhã, a gente foi pedir dinheiro ali na sinaleira. E de primeira, assim, em 5 minutos a gente conseguiu R$100 de um casal que passou.
E aí a gente arrecadou R$750 só naquela manhã para a campanha da cadeia. Então essa foi a atitude positiva e a atitude negativa. Tu vê mais olhares de empatia ou mais olhares de pena? Eu diria que é meio a meio. Igual eu falei, quando eu chego no ambiente, obviamente as pessoas têm primeiro o olhar de pena. Mas quando eu começo a demonstrar a pessoa que eu sou, aí as pessoas vêm mais por empatia e dão mais risadas do que sentem pena do meu lado. Então depende muito do ambiente e do quanto tempo eu demoro para me mostrar. Sobre escolas, o que você acha das inclusões e o que elas poderiam mudar na sua opinião? Eu acho a parte da inclusão necessária, porque muitas pessoas, muitos pais, quando têm alguns filhos deficientes, eles já julgam a escola como um ambiente que elas não podem frequentar. Então, quando tu vai na escola e tu vê que a escola é um ambiente propício para o teu filho estar lá, isso ajuda muito. E o que pode mudar? Talvez quando eu cheguei aqui, eles me botaram numa turma que já era propriamente assim feita para agregar pessoas com deficiência, porque a turma era reduzida, 25 pessoas no máximo. Então eu acho que isso é uma das coisas que pode mudar, não precisa diminuir o número de pessoas para que a pessoa com deficiência se sinta bem. Pode deixar o número de pessoas normal e tratar elas como se elas fossem normais. Claro que existem algumas adaptações, mas de resto pode deixar elas serem tratadas normais, que elas vão saber se virar do jeito delas, mas vão. Para terminar, Ângelo, gostaria de deixar alguma mensagem, tanto para pessoas como você, que às vezes elas não têm a mesma visão de mundo, de que algo seja possível. Minha mensagem para as pessoas, então, minhas mensagens para pessoas que nem eu não tenho muito, mas uma mensagem para todas as pessoas, olhando muito a minha vida, assim, tudo mais, é que vocês corram atrás do sonho de vocês, porque por mais que pareça difícil, a gente consegue fazer sim. Eu tenho o sonho de ensinar e eu vou conseguir realizar esse sonho, porque eu vou conseguir, não existe outra palavra a não ser que eu vou conseguir. Então a mensagem é: corram atrás do sonho de vocês, que vai dar tudo certo para vocês. Por favor, meu bem, seu nome? Ângela Dias. Sua função nesse colégio? Sou professora do AE, trabalho na sala de recursos. Certo. O que é o AE? O AEE é Atendimento Educacional Especializado. Certo. Então, conta um pouquinho pra gente o que te fez chegar até esse local. Na verdade, a minha formação inicial é letras. Quando eu me formei em letras lá em 2014, depois da vida toda estabilizada que eu resolvi estudar, um grupo de colegas da minha faculdade resolveu fazer esta pós em educação especial. Confesso que até então eu não tinha muito contato com isso, mas fui junto com as colegas, gostei, me apaixonei, digamos assim, pela situação ali, pelo trabalho. Hoje tu vê a profissão que tu se encontra do mesmo jeito que tu via antes de ingressar nela? Não, muito diferente. Porque quando a gente ingressa, a gente tem uma ideia de que seja semelhante a uma sala de aula, que tu vai ter um planejamento, que tu vai seguir aquele planejamento, né, que tu consiga desenvolver determinadas coisas. Na prática é bem diferente, porque cada aluno requer uma situação diferente, uma adaptação diferente, um movimento diferente. Qual foi o maior aprendizado que a profissão lhe trouxe? Conviver com as diferenças. Com certeza, aprender a conviver com as diferenças. E como uma pessoa que não só convive com pessoas com deficiência, mas enxerga e as escuta, qual tu percebe que é a maior dificuldade delas em se socializar? A maior dificuldade das pessoas com deficiência seria a falta de empatia dos outros. A falta de empatia, porque a partir do momento que outras pessoas demonstram empatia, e empatia real, tu te colocar no lugar daquela pessoa, tu entender o que aquela pessoa precisa para se desenvolver, para estar ali naquele local. Então a falta de empatia da sociedade como um todo é a barreira maior.
Na tua opinião, quais as principais ações a escola poderia tomar para melhorar a convivência dos alunos com alunos de inclusão? Na escola a gente tem algumas barreiras, tanto físicas quanto de pessoa mesmo, sabe? Nós temos, eu vou te falar assim sobre meus colegas professores. Eu tenho colegas que desempenham excelentemente a questão da inclusão em sala de aula. Eles conseguem adaptar atividades, ele consegue lidar com esse aluno, seja qual for essa dificuldade. Tem outros colegas que se esforçam bastante, estão no caminho. Mas eu também tenho colegas que precisam caminhar muito para chegar no desejado da inclusão. Então eu acho que a maior barreira dentro da escola é essa, é ter realmente um grupo de professores que acolham esse aluno e que consigam desenvolver com este aluno o que realmente ele precisa. Tu diria que hoje as dificuldades de um com deficiência, tanto física quanto mental, seriam mais por estrutura ou socialmente? São as duas coisas. O aluno com deficiência física, nós temos barreiras de estrutura na escola, temos muitas. E isso não é na nossa escola, isso é na sociedade geral. Tá? E o aluno com a deficiência intelectual, quando ela é leve, esse aluno até não sente tanto essa dificuldade. Mas quando essa deficiência intelectual ela é moderada ou severa, é muito difícil para esse aluno se integrar, para ele interagir com os colegas, com a sociedade como um todo. Então, isso precisa melhorar muito. Essa é uma barreira muito grande. Sim. Nessa tudo conspira contra, né? São poucas as coisas que são os ventos favoráveis que te ajudam. Não tem uma hora que tu se sente sozinho e diz assim, vou desistir? Tem. Essa hora, eu vou te dizer que essa hora acontece quase todos os dias. É pesado. Mas aí eu penso naquele aluno que está lá, que se eu não fizer o movimento, se eu não falar com o professor, se eu não falar com a direção, se eu não motivar o próprio aluno, não vai andar, não vai funcionar. E aí a gente respira, toma fôlego e vamos de novo. Ângela, para terminar, qual recado você gostaria de deixar? Mais empatia no mundo. Só esse. Mais empatia. Como eu disse antes, se eu realmente me colocar no lugar do outro, eu posso perguntar para o outro o que ele precisa, eu vou enxergar no outro o que ele precisa e eu tenho que pôr em prática essa empatia. Fazer este movimento. Este é o recado para o mundo. Empatia com ações. Muito obrigado pela sua presença. Com isso, esperamos que tenham tirado suas conclusões sobre a inclusão e como ela afeta tanto os incluídos quanto quem está no mesmo ambiente. Às vezes, um simples olhar de pena pode ser muito impactante para alguém especial. Pense bem antes de julgar alguém por insuficiência ou pena. O preconceito muitas vezes não é causado apenas por ofensas e piadinhas não subliminares, mas também sobre acharmos por natureza que aquelas pessoas vão ser mais fracas ou menos capacitadas para a própria vida.